Bora nessa avante, você concurseiro, você que tá aí do outro lado da telinha, louco para pagar imposto de renda para mudar a sua vida, ó. Chegou a hora de estudar com o professor Lucas Neto aqui no Agora Eu Passo, Direito Administrativo para você, tá? Direito Administrativo, 3 assuntos importantíssimos do direito administrativo, cai para tudo que é concurso. Atos administrativos, poderes administrativos e responsabilidade civil do Estado. O que é que eu quero que você leve para a sua prova? Inevitavelmente vai estar aqui nessa super, hiper, mega power dica para você que quer potencializar a sua preparação e suas chances, consequentemente, de se tornar servidor público ainda em 2017. Vem comigo aqui porque eu quero falar um pouco sobre atos administrativos. O que é que eu quero que você leve para a sua prova? Ó. Primeiro, conceito de ato administrativo. Qual é o conceito de ato administrativo? O conceito de ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública, certo? Manifestação unilateral de vontade da administração pública, que vai produzir efeitos jurídicos imediatos. Esses efeitos jurídicos imediatos serão cravados pelo ramo do direito público e não pelo ramo do direito privado. E vai estar disposto a alterar, a modificar, a criar direitos dos administrados. Então, ó, quando eu falo em manifestação unilateral da administração pública, que produz efeitos jurídicos imediatos de direito público, capaz de alterar, modificar ou criar direitos dos administrados, eu estou falando de quê? De ato administrativo. É o conceito de ato administrativo. Cuidado, não confunda o ato administrativo com o fato administrativo, tá certo? O fato administrativo não pode se confundir com o ato administrativo. Por quê? Porque o fato administrativo diz respeito a uma situação. Já o ato administrativo, melhor dizendo, diz respeito, em regra, a uma declaração de vontade da administração. Não tem nada a ver com a situação que acontece e poderá influenciar no universo jurídico. O ato administrativo é uma declaração de vontade da administração. Por exemplo, se a gente tem um falecimento do servidor, aquilo ali foi o quê? Foi um fato que repercutiu na área da administração, que produzirá, consequentemente, um ato administrativo, que é a publicação no meio oficial do falecimento e, consequentemente, a abertura de uma vaga. Ou seja, o falecimento do servidor, que foi o fato, gerará um ato administrativo, ou seja, uma vacância na administração pública, possibilitando que haja, porventura, o preenchimento desse cargo que agora fica vago em razão da morte do servidor. Então, o fato administrativo é uma situação, enquanto o ato administrativo é uma declaração. Tenha cuidado. O fato administrativo não necessariamente vem antecipado ao ato administrativo. Nada proíbe que nós tenhamos primeiro o ato administrativo para depois termos, consequentemente, o fato administrativo. Então, leva isso para a sua prova. Algo muito importante que eu quero que você observe também nesse momento é que existem os atributos do ato administrativo que não podem ser confundidos com os requisitos do ato administrativo. Isso mesmo. Quando a gente fala de atributos do ato administrativo, nós temos presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Só tem que ter cuidado, porque hoje a banca CESP tem pegado o atributo da autoexecutoriedade e desconsiderado dentro desse viés a exigibilidade. Ou seja, para a CESP nós teremos o PAET, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, exigibilidade, tipicidade e imperatividade. Mas em tese, em se tratando de atributos que regem os atos administrativos, não esquece, leva a parte para a sua prova. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Essa presunção de legitimidade é aquela que diz que se presumem verdadeiros os fatos alegados pela administração até que haja prova em contrário. Até que haja prova em contrário. Ou seja, tudo que a administração faz é certo. Quem tem que provar o contrário é o particular. Ele vai ter, então, nesse caso, a chamada presunção relativa. A administração possui a chamada presunção relativa de legitimidade. Ou seja, a presunção juris tantum. Se a tua prova falar que a presunção que existe nos atos administrativos é uma presunção chamada de juris et jure,
Juris et te jure, não. Juris tantum? Sim. Juris tantum? Sim. Juris et te jure? Não. É uma presunção relativa. Já a autoexecutoriedade, de acordo com a doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro, é o atributo do ato administrativo que faz com que ele se subdivida em dois. Na autoexecutoriedade eu posso ter a executoriedade, que é quando a administração executa o ato administrativo por meios diretos de coação, e a exigibilidade, que é quando a administração se utiliza de meios indiretos de coação. Quer ver o exemplo básico que a doutrina traz? Vamos imaginar de simulação de uma passeata feita pela polícia militar, passeata esta que está fazendo apologia ao racismo. A polícia militar vai lá e dissimula, acaba com a passeata. É possível? Sim. Utilizando-se da sua força, os agentes públicos policiais militares poderão executar tal ato administrativo, de forma a fazer com que ele seja, independentemente de auxílio do Poder Judiciário, já realizado. E é aí que está a grande senha da autoexecutoriedade. Quando nós falamos em autoexecutoriedade, é prescindível a ação do Poder Judiciário. Vamos lá? Anote aí no seu caderno. É prescindível a ação do Poder Judiciário em se tratando de autoexecutoriedade. A tipicidade é o atributo do ato administrativo que faz com que ele tenha uma forte ligação com a lei. Ou seja, corresponde às figuras pré-determinadas na lei, capazes de criar, resguardar, extinguir, modificar direitos ou obrigações de quem? Dos administrados. Já a imperatividade é o atributo do ato administrativo que faz com que ele se aplique à vida do administrado, independentemente da sua concordância. Então, esses são os atributos do ato administrativo. Já os requisitos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Meu amigo, minha amiga, concurseiro, concurseira, aepeana, não deixa de forma alguma de levar isso para a tua prova. Olha que bacana, competência é sujeito do ato administrativo. O que é que eu destaco aqui na competência? Primeiro, que vem caindo muito em prova de concurso. O que é que vem caindo muito na prova de concurso? A possibilidade de delegação e avocação. Em regra, é possível? Sim, é possível que haja delegação. Uma autoridade X pode delegar para uma autoridade Y, bem como pode delegar sua atribuição para um subordinado Z. Logo, a delegação pode ser horizontal ou vertical, beleza? O que é a avocação? É quando a autoridade competente toma para si as atividades de um subordinado. Esse ato da autoridade competente tomar para si as atividades de um subordinado, nós chamamos de quê? Nós chamamos de avocação. Professor, o que é que não pode ser objeto de uma delegação? Não pode ser alvo de delegação. Aí você tem que levar para a prova. Edema, edição de atos normativos, decisão de recursos administrativos e matéria exclusiva de órgão ou de autoridade. Isso está no artigo 13 da Lei 9.784 de 99, que rege o processo administrativo federal. Também cai em prova de concurso. Muito importante que nós percebamos também aqui na competência quais são os vícios que podem acontecer na competência. E eu posso apresentar para você os três principais. Primeiro vício, eu vou falar do excesso de poder, que inclusive é uma das modalidades do abuso de poder. O que é o excesso de poder? O excesso de poder é quando a autoridade competente ultrapassa dos limites impostos pela lei. A lei diz que a autoridade competente tem que fazer X, e a autoridade competente vai lá e faz x ao quadrado, ou seja, ultrapassa dos limites impostos pela lei. Isso é o que, professor? Isso vai ser necessariamente conhecido como uma das principais formas de vício na competência. Um outro vício na competência é a usurpação de função. A usurpação de função é quando você não está investido no cargo público e age como se fosse um servidor público. Logo, os atos praticados na usurpação de função serão atos inexistentes. Vamos imaginar que hoje você vá na costureira e mande a mulher fazer uma farda da Polícia Rodoviária Federal e aí você sai numa grande BR do Brasil multando os veículos. Obviamente, você está usurpando a função, haja vista que você ainda não passou no concurso da Polícia Rodoviária Federal, ainda não tomou posse no cargo público, não está investido licitamente no exercício das atividades. Se você começa a realizar atividades como se fosse, de fé e fato, policial rodoviário federal, o que é que eu vou dizer para você? Que nesse momento você está usurpando essa função e os atos, porventura praticados por ti, serão considerados atos inexistentes.
Contrariamente à usurpação de função, mas também como um vício importante na competência do ato administrativo, nós temos a função de fato. A função de fato é quando você está investido num cargo público, mas não necessariamente naquele objeto do chamado ilícito administrativo. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Vamos imaginar que você é um policial federal, é um agente da Polícia Federal administrativo, agente administrativo da Polícia Federal. Lembrando que a Polícia Federal possui o cargo para as atividades chamadas atividades fim e possui os cargos ali ligados à atividade meio. O agente administrativo vai executar a atividade meio. O agente da Polícia Federal, junto com o delegado, com o escrivão, nós diremos que executará, vamos colocar assim, atividade fim. E aí você é agente administrativo e começa a agir como um delegado da Polícia Federal, como um agente da Polícia Federal. Professor, mas eu passei num concurso. Sim, mas não foi para esse cargo. Então você está surrupiando as atividades, você está realizando as atividades de um cargo que não é o seu, mesmo você sendo aprovado em um concurso da instituição. Logo, eu vou te dizer que nesse momento não há necessariamente a inversão de papéis. O que há nesse momento não é a usurpação de função, e sim o chamado, ou a chamada, melhor dizendo, função de fato. Meu amigo, na função de fato, você está investindo em um cargo público, mas não necessariamente no cargo público objeto do ilícito administrativo. Então eu destaco 3 vícios na competência: a usurpação de função, a função de fato e o excesso de poder. Só lembrando, quando a gente fala da finalidade, a gente vai entender que o vício da finalidade é o abuso de poder na modalidade desvio de poder. Então cuidado, estou falando aqui para você concurseiro profissional. Você que já vem estudando para concurso, que vem pegando questão, não confunda excesso de poder com desvio de poder. O excesso de poder é quando você ultrapassa dos limites impostos pela lei, certo? Já o desvio de poder é quando você age contrariamente ao que a lei manda. Lembrando que a finalidade do ato administrativo é o interesse público. Você não vai agir contrariamente a esse interesse público. Professor, o que é forma? Forma é a exteriorização do ato administrativo no universo do direito administrativo. É como vai ficar conhecido aquele ato administrativo. Essa é a forma dele, tá? A exteriorização do ato administrativo no mundo do direito administrativo. É a forma. Pode ser escrita, pode ser verbal, pode ser pignoratícia, e aí vai. Motivo. O motivo é o pressuposto de fato e de direito que faz com que o ato administrativo possa vir a ocorrer. O que vem caindo muito nas provas hoje nem necessariamente é o motivo, mas é principalmente, veja comigo aqui, ó, a motivação, que é justamente a exposição desses motivos por escrito, e a chamada teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Professor, o que é isso, hein? Me explique direitinho. Eu já vi isso em questão de concurso e errei. Mas não. Quando eu falo da motivação do ato administrativo, em regra, todos os atos administrativos devem ser motivados. Mas a própria Lei 9.784, ela vai dizer quais são os atos que necessariamente devem ser motivados. Por exemplo, um ato que nega acerca de um recurso, um ato que decida sobre o processo seletivo de concurso público, um ato que decida sobre licitação, obrigatoriamente tem que ser objeto de motivação. Mas olha, eu quero que você leve para a sua prova o que é motivação. Se a tua prova disser que a motivação se confunde com o motivo, ó, tá errado. O motivo é o pressuposto de fato e de direito que faz com que o ato administrativo seja praticado. Já a motivação vai ser o quê? A motivação é a exposição desses motivos por escrito. Professor, a teoria dos motivos determinantes, hein? O que é? A teoria dos motivos determinantes é aquela que você se encontra diante de um ato discricionário, em que você não precisa, em regra, motivar, e ainda assim você cai na besteira de motivar. Quer um exemplo? Quer um exemplo clássico que te faz entender acerca da teoria dos motivos determinantes? Eu te dou. Eu te digo, o maior exemplo vai ser a questão ligada aos cargos ad nutum, que são os cargos de livre nomeação e de livre exoneração. A autoridade competente nomeia hoje e exonera amanhã se quiser. Ad nutum. Nomeia hoje, amanhã exonera se quiser. Não precisa justificar, titim por titim, os motivos que fizeram com que essa autoridade exonerasse. Foi lá e exonerou.
né? Se você cai na besteira de motivar esse ato administrativo, você é pego pela teoria dos motivos determinantes, fazendo com que tudo que você afirmou no sentido da exoneração, nesse meu exemplo, tenha que ser verdade. Por exemplo, você exonerou um cara alegando que não tem dinheiro em caixa não, por isso que eu estou te desonerando. A situação está difícil no órgão, a gente está sem poder manter esse cargo em comissão, estamos cortando os cargos de comissão. Quando for no outro dia, você alegou o motivo de besta. Não precisava nem alegar o motivo, mas caiu na besteira de alegar. No outro dia foi lá e tacou um servidor, né, para executar umas atividades na administração, no mesmo cargo de comissão daquele cara que você tinha exonerado. Vai ser pego pela teoria dos motivos determinantes. Então, a competência, finalidade, forma, motivo, faltou um. É o objeto. O objeto do ato administrativo é o chamado conteúdo jurídico do ato administrativo. Então, cuidado. Não confunde atributos com requisitos, tá certo? E aí, eu falo agora da extinção do ato administrativo. Importante também para a sua prova. Você saber as duas formas de extinção do ato administrativo, principalmente. Eu sei que o ato administrativo ele pode ser extinto em 4 situações, mas para concurso, sendo bem sintético, eu falo principalmente na anulação e na revogação. E aqui eu conclamo, inevitavelmente, as súmulas do STF 346 e 473, que dizem o quê? Que dizem que a administração pública poderá anular seus atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Muito bem. Quando a gente fala então de anulação, é porque o ato nasce ilegal, o ato nasce ilegítimo. Então essa ilegitimidade do ato vai fazer com que ele seja anulado. Os efeitos produzidos por uma anulação são efeitos retroativos, são efeitos ex tunc. A administração vai poder anular? Claro que vai, cara. A administração pública vai poder tanto anular como revogar seus atos. Mas o judiciário também pode, na sua forma típica, anular atos administrativos. Aqui, em regra, não há direitos adquiridos, a não ser que seja para terceiros de boa fé. Então essas são as principais características da anulação. Já a revogação é quando o ato nasce legal, ele nasce legítimo, ele nasce lícito. Com o passar do tempo, esse ato vai se tornando inconveniente ou inoportuno. Essa inconveniência ou inoportunidade gera a revogação do ato. E aí está uma grande afirmação. Só a administração pública vai poder revogar seus atos, tá? E os efeitos produzidos serão efeitos prospectivos, ou seja, os efeitos ex nunc, efeitos prospectivos, o que vale é daqui para frente. Lembrando que aqui na revogação eu posso dizer que há direitos adquiridos. Existem direitos adquiridos aqui na revogação. Professor, me diga uma coisa, o judiciário não vai poder revogar um ato administrativo, não? A não ser que ele esteja na sua função típica de judiciário. Agora, se ele estiver na função atípica de administração pública, aí conclamando Montesquieu e o check and balance, sistema de freios e contrapesos, cada poder possui sua função típica e sua função atípica. Função típica do executivo administrar, função típica do judiciário julgar, função típica do legislativo legislar. Se de repente eu possibilito que cada um dos poderes possa realizar a função típica do outro, essa realização será de forma atípica. Por isso que eu estou dizendo que o judiciário do Brasil pode atipicamente trabalhar como se fosse a administração pública. Por exemplo, no momento que eu tenho um concurso do Tribunal Regional Federal elaborado, eu tenho o Poder Judiciário agindo como se fosse a administração pública. Beleza? E aí é possível que o Judiciário possa também revogar. Lembrando que tanto na anulação como na revogação, o Judiciário vai poder apreciar a legalidade de ambos os institutos. Agora, vem comigo para uma palhinha aqui de poderes que regem a administração. E os poderes que regem a administração, você não pode esquecer. Nós temos o poder vinculado, que é aquele em que faz que tudo que a administração faça esteja na lei. Nós temos o poder hierárquico, que é aquele que cabe a um juiz de conveniência e oportunidade. Nós temos o poder disciplinar, que é aquele que necessariamente deve existir um liame entre o servidor e a administração. Nós temos o poder normativo ou regulamentar.
nós temos o poder de polícia. Poder de polícia. Estes são os principais poderes administrativos presentes no estudo do direito administrativo. Já no que diz a responsabilidade civil do Estado, nós temos a necessidade de levar que, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, de 88, a responsabilidade civil do nosso Estado brasileiro, ela se dá pelo ato, mais o nexo causal, mais o dano que é causado ao particular. Tem que ter esse dano. E aí é onde eu falo em responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade civil objetiva, ou seja, o Estado responde pelos danos que os seus agentes causarem, independentemente de dolo ou de culpa. Beleza? Vamos treinar algumas questões sobre os temas? Veja comigo. A primeira questão que nós estamos aqui tentando pleitear, ela diz o seguinte: o ato administrativo se confunde com o contrato administrativo. Haja vista que para ambas as situações é necessária a existência de um contrato regendo a bilateralidade entre as partes. Certo ou errado essa questão? A questão está errada. E aí é onde está o perigo. O ato administrativo não se confunde com o contrato administrativo. Por quê? Porque enquanto o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade, o contrato administrativo é uma manifestação, bilateral de vontade. Então, cuidado. A questão que eu aqui ditei para vocês está errada. A segunda questão diz o seguinte: o atributo da presunção de legitimidade afirma que a administração pública terá sempre legitimidade naquilo que o faça, ainda que posteriormente haja prova em contrário. Certo ou errado? Certo. Quando eu falo em presunção de legitimidade, eu estou dizendo que tudo que a administração pública faz é lícito. Tudo que a administração pública faz é legítimo, é perfeito, até que haja prova em contrário. Por isso, falei para você que a presunção aí existente não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa, é uma presunção chamada de presunção juris tantum. Belezinha? Show de bola. A terceira questão diz o seguinte, preste bem atenção. São atributos do ato administrativo a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, a tipicidade e a exigibilidade. Certo ou errado? Está certo. Essa questão na modalidade CESP está correta. Professor, mas você não falou aí na questão da imperatividade. Sim. Perceba que a questão diz, pontualmente, são atributos do ato administrativo, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e exigibilidade. Eu não disse apenas. Se eu digo, são atributos do ato administrativo, vírgula, apenas, aí eu teria que colocar a imperatividade. Lembrando, questões no estilo CESP é tendência da própria banca organizadora fazer com que haja uma separação entre autoexecutoriedade e exigibilidade. É por isso que você, que é concurseiro profissional, você que está aí nos acompanhando, você que está aqui nesse portal, analisando a nossa aula, você já deve provavelmente ter visto uma questão que diz que a multa, ela vai ser o quê? Exigível, mas não vai ser o quê? Autoexecutória. A multa não é autoexecutória, mas a multa é exigível. Cuidado, a CESP tem separado a autoexecutoriedade da exigibilidade. Portanto, se você quiser acertar a questão de concurso CESPiano, fique esperto para essa dica. Uma outra questão que vem aí diz o seguinte, preste bem atenção. São poderes administrativos o princípio da vinculação e da discricionariedade. Tá certo. Mesmo você tendo na banca CESP uma confusão entre princípio e poder. Mas você sabe que o poder vinculado é um princípio, que é o princípio da vinculação, fazendo com que tudo que a administração faça esteja dentro da lei. E existe também a discricionariedade, que é um poder,
que rege a administração. Na discricionariedade, fique você esperto, a administração tem uma margem de conveniência e oportunidade entre fazer de um jeito ou fazer de outro jeito. Mas esse jeito X ou esse jeito Y estarão sempre presentes na lei. Por isso que a doutrina moderna do direito administrativo diz que não há um ato 100% discricionário, porque todos têm um finzinho de vinculação. Tá certo? Essa informação. Próxima questão é sobre a responsabilidade civil do Estado. Veja que a questão diz: a responsabilidade civil do Estado acometerá como sujeito passivo o particular, sendo que os sujeitos ativos poderão ser, preste bem atenção, entes da administração direta, entidades da administração indireta, prestadoras de serviço público ou não, além das concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Cuidado, essa questão está errada. Está errada. Perceba que quem vai poder sofrer a ação é a administração. Mas os danos causados aos particulares poderão ser cometidos pelos entes políticos, pelos órgãos públicos dos entes políticos, pelas entidades administrativas, desde que sejam pessoas jurídicas de direito privado, no caso das empresas públicas, sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos. Mas você sabe, existem as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de atividades econômicas, aí vai foder na prova. As prestadoras de atividade econômica, ó, o dedinho, ó, não terão a responsabilidade civil objetiva. Tá certo? Belezinha? Então, é isso aí. Você acabou de ver um batidão, uma super dica entre atos administrativos, poderes que regem a administração pública e também responsabilidade civil do Estado. Temas notórios, temas presentes em tudo que é edital de direito administrativo. Eu espero que você continue firme, meu filho, derramando sangue nos livros, não para de lutar. A sua vitória está próxima. Ó, o maior distanciador da sua vitória às vezes é você mesmo. Você pode ser o senhor do seu destino. Muita coisa bacana pode acontecer nos próximos anos. Continua louco para pagar imposto de renda? Agora eu passo. Valeu!